Irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus, o livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versos 12 a 17. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? É tempo de buscarmos o Senhor, ou é tempo de nos voltarmos para Deus. O profeta Joel é considerado o João Batista do Antigo Testamento. O profeta Joel é o profeta do avivamento, é o profeta que trata do derramamento do Espírito Santo. E ele escreveu para Judá, para Jerusalém, num dos tempos mais críticos da história de Judá. A situação era de decadência, era do juízo de Deus sobre a nação, dentro da aliança pactual de Deus, retratada lá em Deuteronômio 28, havia bênção prometida no caso de haver obediência. Mas havia também juízo de Deus, disciplina de Deus, no caso de haver desobediência. E aqui ele começa a descrever a crise medonha que havia assolado o seu povo. Certamente vocês sabem que naquele tempo, sobretudo, a cultura era agropastoril. Toda a riqueza que se tinha, e até o básico para o sustento, emanava do campo, dos frutos da terra, da pecuária. E ele começa no capítulo 1 a fazer uma descrição gráfica de uma crise avassaladora que atingiu a terra, a produção, a economia, que vai reverberar dentro da casa, no templo, no culto, na vida dos sacerdotes. Eu chamo a sua atenção, então, para a descrição desta crise, antes de entrarmos na exposição do texto lido. No verso 4, ele faz menção de uma horda, de um bando de gafanhotos, e ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O gafanhoto é uma praga que, ao chegar numa lavoura, devasta tudo, destrói tudo. Tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Ele entra num pomar e deixa um deserto. E o texto disse que esse bando de gafanhotos está vindo não fortuitamente, mas pela própria mão do juiz de Deus a um povo que se rebela contra Deus. Segundo lugar, veja comigo os versos 10 e 12. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Aqui está falando de uma seca severa. Além da destruição dos gafanhotos, vem a seca, e nada produz. E as árvores frutíferas não conseguem trazer o seu fruto, e não tendo fruto, não tem economia, e não tendo economia, não tem fartura, e não tendo fartura, prevalece a fome. Mas notem comigo, em terceiro lugar, versículo 17, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Mesmo na crise, mesmo na seca, mesmo na falta de chuva, eles ainda apostaram na esperança e semearam as poucas sementes que tinham. Mas aquilo que semearam, a semente morreu no ventre da terra. Os celeiros não tinham mais nada,
para guardar. A economia está devastada. A crise está estabelecida. Mas se você avançar um pouquinho na descrição da crise, olha comigo o verso 18, como ele vai mostrar que não só a agricultura está colapsada, mas a pecuária também. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então não só a agricultura, mas também a pecuária está completamente devastada. A razão? Tem outro problema surgindo, versículo 19, é o fogo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Além da seca, além do gafanhoto, além da falta de chuva, além da derrocada na agricultura e na pecuária, ainda o fogo lambe e destrói ainda o que resta. Mas se não bastasse isso, meus irmãos, no capítulo 2, ele faz a descrição de um exército invasor. E certamente ele está falando do exército assírio, que já havia tomado Samaria e que agora marcha contra Jerusalém, para tomar Jerusalém. E é um exército irresistível, poderoso, expansionista, guerreiro, truculento, sanguinário. E no capítulo 2, verso 2, ele diz que seriam dias de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante, de geração em geração. Versículo 6, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Versículo 9, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas e entram como ladrão. Versículo 10, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiraram o seu esplendor. Portanto, o quadro que ele traça é um quadro de crise sem precedentes na história de Jerusalém e de Judá. Esse é o cenário. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Você olha hoje a nossa nação, talvez o cardápio do dia do brasileiro chama-se crise. Crise política, crise financeira, crise moral, crise espiritual, crise institucional, crise eclesiástica, crise familiar, crise pessoal. O que fazer numa hora dessa? Mas não é apenas um cenário brasileiro, essa crise está aí mostrando a sua carranca mundo afora. E é nessa conjuntura, meus amados irmãos, é que o profeta Joel se levanta para conclamar sua nação a uma volta para Deus. É nessa conjuntura que nós, povo de Deus, precisamos ser conclamados a nos voltarmos para Deus. Porque o juízo que está atingindo a nação tem uma causa, o pecado do povo de Deus. O povo de Deus foi chamado para ser sal, sanear, coibir a decomposição, mas quando o próprio povo de Deus se corrompe, quando o próprio povo de Deus se afasta de Deus, quando o próprio povo da aliança está numa relação de rebelião contra Deus, então o juízo de Deus vem não só sobre o povo, mas reverbera para toda a nação. Então vamos ver qual é o teor dessa volta para Deus que ele propõe. Agora com a Bíblia aberta comigo, para expor o texto lido, capítulo 2, a partir do verso 12, e a primeira coisa que ele destaca é que esta volta é não uma volta institucional, religiosa, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. Ele diz assim: convertei-vos a mim. Há muito religiosismo e pouca intimidade com Deus. Há muito eclesiasticismo e pouca comunhão com Deus. Há muita institucionalidade religiosa e pouco quebrantamento espiritual. É por isso que ele não está dizendo volte para a religião, porque a religião estava funcionando nessa crise. Mas a religião funcionando sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, ela não é eficaz, ela não traz nenhuma mudança, ela não oferece nenhuma esperança, ela não produz impacto na sociedade. Por isso a ordem de Deus é convertei-vos a mim. É um relacionamento pessoal com Ele, é intimidade com Ele, é conhecimento dEle. Segundo lugar, essa volta precisa ser uma volta com profundidade, porque ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Os profetas já haviam denunciado que o amor do povo de Deus por Deus era como uma neblina que cedo passa. Era um vapor emocional diante de uma circunstância. Acabado aquele vapor emocional, acabava o compromisso.
E Deus requer do seu povo uma volta real, profunda, de todo o coração. Não algo raso, não algo epidérmico, não algo superficial, mas profundo, de todo o coração. Terceiro lugar, essa volta teria que ser uma volta com diligência, com espírito de urgência, porque ele diz isso com jejuns. Ou seja, a evidência de uma volta de quebrantamento e com pressa é com jejum, porque quando você jejua, você tem pressa. Via de regra, você jejua numa calamidade, numa crise, numa hora difícil, numa hora medonha, que você precisa de uma intervenção urgente de Deus. Então você para as suas atividades, você substitui aquilo que é bom, a comida, o conforto, para aquilo que é melhor ainda, a presença de Deus. O que é jejum? Senão você abster-se do pão da terra para alimentar-se do pão do céu. O que é o jejum, senão você abrir mão do símbolo, o pão da terra, para o simbolizado, o verdadeiro pão da vida que é Jesus Cristo? É quando você tem fome de Deus, você tem sede de Deus, você quer Deus mais do que as bênçãos de Deus, você sente necessidade de Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Por isso, a ordem é: convertei-vos a mim com jejuns. Mas em quarto lugar, essa volta para Deus tem que ser com quebrantamento. E ele diz assim, com choro e com pranto. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus pelos seus pecados? Qual a última vez que o seu coração foi derretido pelo fogo da palavra de Deus? O texto não está sugerindo um choro teatral, um choro sem quebrantamento, mas ele está requerendo que o povo de Deus se volte para ele com o coração quebrado, com os olhos molhados, com o coração derretido pela palavra de Deus. Mas finalmente essa volta tem que ser uma volta com sinceridade, porque diz: rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes. Vocês se lembram que esta prática judaica chegou a ponto de já não fazer mais nenhum sentido, porque as pessoas rasgavam as vestes, mas o coração estava completamente inteiro, sem qualquer mudança. E aí virou um teatro, virou uma espiritualidade cênica, virou uma representação teatral. E Deus está dizendo: eu não me impressiono com os clichês religiosos, eu não me impressiono com os gestos grandiloquentes dos crentes, eu não me impressiono com o tom da sua voz, eu não me impressiono com as suas emoções epidérmicas, eu olho o que está lá no coração. Muito da espiritualidade, às vezes, irmãos, é representação, é teatro, é cênico. E Deus está querendo uma volta com sinceridade. Mas me permita ainda olhar outro aspecto desse texto, que é a urgência dessa volta. Porque notem como é que começa o verso 12. Ainda assim, agora mesmo. Do que ele está falando? O que ele está querendo dizer com isso? Ainda assim, agora mesmo. Ele acabou de fazer uma descrição gráfica de uma crise medonha. Uma crise que atingiu o campo, uma crise que atingiu a cidade, uma crise que atingiu a agricultura, uma crise que atingiu a pecuária, uma crise que atingiu os celeiros, uma crise que atingiu o templo, uma crise que atingiu a cidade, no sentido de que tem um inimigo pronto a atacar e invadir, e esse exército é poderoso, e esse exército é irresistível, e quem está trazendo esse exército é a própria mão de Deus para juízo do povo. Diz: ainda assim, no apagar das luzes, na iminência de uma tragédia, se o meu povo se voltar para mim, eu interrompo essa tragédia, eu tiro essa tragédia de lado, e eu liberto o meu povo, e eu salvo o meu povo, e eu intervenho para socorrer o meu povo. A volta para Deus pode evitar uma grande tragédia para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Mas agora o profeta vai nos dar a motivação para nos voltarmos para Deus. Por favor, leia comigo o verso de número 13, na parte B do versículo. Então vá lá. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, agora comigo, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O profeta não só conclama o povo a voltar-se para Deus, mas dá um motivo, dá uma razão. Ele diz: nós devemos voltar para Deus, primeiramente, porque esse Deus é misericordioso e compassivo. Ele lança o coração dele na nossa miséria. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é rico em perdoar. Ele anseia por isso. Segundo,
O texto vai dizer que ele é tardio em irar-se. Ele é apressado em mostrar misericórdia, ele é tardio em ficar irado. Ou seja, eu só vou perecer se eu me endurecer, se eu me rebelar, se eu ficar recalcitrante. Mas se o meu coração se voltar para ele, ele se volta para mim. E ele diz mais: Deus se arrepende do mal. O que significa Deus se arrepende do mal? Deus se arrepende? Deus faz coisa errada e volta atrás? Do que ele está falando que Deus se arrepende? É que a relação de Deus conosco, meus irmãos, ela é pactual e bilateral. Então Deus está dizendo o seguinte: se você mantiver o seu coração endurecido, o juízo virá. Mas se você ouvir a minha voz e voltar-se para mim, eu interrompo o juízo e no lugar do juízo eu envio a bênção. Essa mudança de Deus suspender o juízo e entregar a bênção, porque houve mudança no seu coração, a Bíblia chama de arrependimento. A gente chama isso de linguagem antropopática. Traduzindo isso, é atribuir a Deus um sentimento humano. É claro que Deus não se arrepende, no sentido de que Deus cometeu um erro, de que Deus falou uma coisa que não sabia o que estava falando e voltou atrás e se arrependeu. Não é isso. Na verdade, primeiro acontece a mudança no nosso coração. Em havendo mudança no nosso coração, Deus, em vez de aplicar o juízo, aplica a misericórdia, aplica a graça, aplica a compaixão. É o que a Bíblia chama de arrependimento. Mas notem comigo algo tão sublime que está nesse versículo. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Sabe o que significa isso? Que esse Deus é o Deus da aliança. Em outras palavras, mesmo que você e eu pequemos contra Deus, nos afastemos de Deus, nos rebelemos contra Deus, mesmo que Deus traga sobre nós a sua disciplina e pese a mão sobre nós não deixamos de ser povo de Deus. O que a Bíblia diz? E se um filho não tem disciplina, ele é um bastardo, não é filho. Mas se é filho, o que Deus vai fazer com ele? Discipliná-lo. E sabe por que Deus traz juízo, traz disciplina, traz gafanhoto, traz seca, traz fogo, traz ausência de fruto na lavoura e nos campos? Sabe por que Deus deixa os celeiros vazios? Sabe que os sacerdotes choram porque não tem nada de oferta para oferecer a Deus? Por causa do pecado do povo. Mas esse povo ainda é o povo de Deus. Que esperança nós temos, irmãos? Porque Deus poderia virar as costas para nós agora, eu não me importo mais. Se Deus está disciplinando o seu povo, é porque Deus ama o seu povo. Se Deus está trazendo disciplina sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida, é porque Deus não abre mão da nossa vida, mas Ele quer que você e eu nos voltemos para Ele, porque em vez de disciplina tem bênção, tem prazer, tem alegria, tem fartura, tem chuva, tem a bênção dos céus sobre a nossa vida. Agora vejamos o versículo 14. Leia o 14 comigo, que trata da possibilidade da volta para Deus. Leia junto comigo. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Essa expressão, quem sabe, é um termo técnico da língua hebraica para mostrar uma forma humilde de oferecer esperança. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, se nós nos voltarmos para Deus, Deus vai nos abençoar. Se a igreja se voltar para o Senhor, Ele vai visitá-la, Ele vai restaurá-la, Ele vai reavivá-la, Ele vai fortalecê-la, Ele vai trazer coisas magníficas e grandiosas para ela. Como vamos ver daqui a pouquinho o que vai acontecer depois do arrependimento. O nosso Deus é o Deus da esperança. Mas me permita agora olhar um outro ângulo do texto, que é a convocação pública da volta para Deus. Eu preciso que você leia comigo os versos 15 e 16. Vamos juntos ler esses dois versos? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Até aqui. Prestemos atenção nisso. A Bíblia trata do pessoal, do individual, e a Bíblia trata do coletivo. Como o problema era um problema nacional, que alcançava e atingia toda a nação, a convocação para voltar-se para Deus tem que ser pública. A Bíblia diz que tem hora que o jejum é pessoal, é seu.
do quarto fechado, do rosto lavado, sem propaganda. Ninguém precisa ficar sabendo, ninguém deve ficar sabendo. Mas há um momento em que o jejum não pode ser mais particular, ele tem que ser público. É uma convocação solene, é um ajuntamento solene. É quando todos reconhecem que todos precisam se voltar para Deus e a convocação é pública, nacional. E é isso que aqui ele está mencionando para nós. Agora preste atenção. Tocai a trombeta onde? Em Sião. Sabe o que significa isso? O maior problema da igreja, meus irmãos, não está do lado de fora, está do lado de dentro. O maior problema da igreja não é o mundo, não é nem mesmo os ataques do diabo. O maior problema da igreja é que ela mesma é o seu problema. Quando você lê o livro de Juízes, você vê a decadência progressiva na história de Israel, 330 anos naquele período, aí você chega em Sansão. É o ponto mais baixo da decadência. A partir dali, do capítulo 17, Israel não tem mais inimigo. Ninguém atacando, ninguém invadindo, ninguém devastando as plantações, ninguém atacando as cidades, ninguém. A partir dali, Israel é o seu problema. Você não precisa de um inimigo externo, se o maior inimigo seu é você mesmo. Então o texto diz, tocai a trombeta em Sião, para dentro dos muros. É a igreja que precisa se arrepender, porque se a igreja não se arrepender, como é que ela vai conclamar o mundo para se arrepender? O avivamento não começa lá fora, o avivamento começa aqui dentro. É preciso que o próprio povo de Deus se volte para Deus. Mas agora, prestemos atenção nisso. Quem é que vai voltar para Deus? Quem é? Vamos olhar? Versículo 16, seguindo a leitura, ele diz assim, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos que mamam, sai o noivo do seu recâmara e a noiva do seu aposento. Primeira coisa que me marca aqui, irmãos, quem é que põe o pé na água primeiro? É a liderança. E às vezes, meus irmãos, a liderança religiosa está num pedestal, está blindada. E nós até criamos alguns termos para blindar. Não pode falar do ungido do Senhor, não pode tocar no ungido do Senhor. Eu sei que não se fala mal do ungido do Senhor e não se toca no ungido do Senhor, mas cuidado para que isso não seja uma capa para esconder os problemas da liderança. A primeira pessoa a chorar, a primeira pessoa a se arrepender, a primeira pessoa a liderar o processo do quebrantamento é o líder, é o ancião, é o mais velho, é o mais experiente, é o cabecinha branca. E ele vai mostrar que nessa volta para Deus, os jovens e as crianças precisam também estar junto com o povo de Deus nesse quebrantamento. Eu acho bonito. Parabéns, pai, de trazer a sua criança para a igreja. Parabéns. Porque às vezes tem pai, né, pastor Ivalco, que diz, não, criança não vai para a igreja, muito vulnerável, tadinho, pequenininho demais. Meus irmãos, tem que vir mesmo, é pequenininho mesmo, é criança de colo, criança que mama no peito da mãe. Tem que vir para a casa de Deus mesmo, tem que ver o pai e a mãe se ajoelhar diante de Deus mesmo, tem que ver pai e mãe chorando diante de Deus mesmo. Essas crianças precisam ser instruídas desde a mais tenra idade. O mundo está investindo pesado nas nossas crianças e nós precisamos investir mais ainda nos nossos filhos. Ouvimos um relato maravilhoso agora do pastor Ival, que esta igreja, semana passada, acolheu 330 crianças para uma escola bíblica de férias, recebendo a instrução da palavra de Deus, e essa tem que ser a prática todo domingo, toda semana. Os filhos precisam acompanhar os pais. Mas que mais aí o texto? Vai nos informar que os recém-casados, a coisa é tão urgente voltar para Deus, que olha o que está escrito aí no versículo de número 16. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você se lembra que lá em Israel, quando se casava, o rapaz casava, ele era liberado, dispensado do serviço militar durante 1 ano, para viver as delícias da vida conjugal. Então, interrompa a lua de mel, porque voltar para Deus é mais urgente. É mais urgente. Mas há uma palavra no verso 17, irmãos, que essa me quebra todo. Vamos ler o 17? Em voz alta comigo? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, o que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O sacerdote precisa chorar, o pastor da igreja, os líderes da igreja precisam chorar.
há uma carga maior sobre eles. E eles, além de chorar, precisam orar a Deus e pedir: Senhor, poupa o teu povo. Não tem nada que machuca mais o coração de um pastor que apacentar um rebanho de ovelhas mortas, ou um rebanho de ovelhas doentes espiritualmente, ou apacentar um rebanho de ovelhas rebeldes. E ele está pedindo para Deus poupar, poupar. E por quê? Para que a igreja não caia em opróbrio. Irmãos, é muito triste quando hoje se vê na mídia a exploração de escândalos, de mazelas. E nós deveríamos clamar a Deus: meu Deus, poupa a tua igreja, poupa a tua noiva. Não entregues, meu Deus, o teu povo ao opróbrio. Mas a súplica não é só para que a igreja seja poupada de escândalos, é para que o nome de Deus não seja enxovalhado, envergonhado entre os gentios e eles blasfemem contra o nome de Deus. Uma vez feita esta convocação, meus amados, vamos ver o que acontece quando o povo de Deus atende o chamado e se volta para Deus. Qual o resultado? Eu queria chamar sua atenção a partir do verso 18 e destacar algumas coisas. Olha a reversão por completo do cenário de crise. Primeiro lugar, versículo 18, vem a prosperidade. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, deles sereis fartos, e vos entregarei, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, quando o povo se volta para Deus, a seca, o fogo, a falta de chuva, os gafanhotos, tudo isso para e Deus traz a bênção no lugar do juízo. Olha outra reversão extraordinária no texto. Versículo 20, aquele exército poderoso que estava vindo para invadir, versículo 20, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Quem dá livramento à igreja é o próprio Deus. Olha em terceiro lugar, versículo 23, a seca. O que acontece quando o povo se volta para Deus? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva para descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Ou seja, não tem mais seca, agora tem chuva própria, na estação própria, para abençoar a agricultura. Mas tem mais. O que os gafanhotos destruíram, olha a restituição, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está prometendo restituir em havendo arrependimento. Mas tem mais, e aqui para mim é o mais importante. Por isso eu peço que você leia comigo o verso 27, em voz alta, clara, bonita, eloquente, todos juntos, 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. O que está acontecendo aqui? A presença de Deus retorna, a Shekinah de Deus vem, a glória de Deus se manifesta, e a coisa mais importante, irmãos, para a igreja de Deus ainda hoje, é a presença de Deus no seu meio. A presença manifesta de Deus no seu meio. Como é que ele termina? Versículo 28. Isso é glorioso. Eu peço que você leia comigo versos 28 e 29 com voz muito bonita e clara. Vamos juntos? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Preste atenção aqui. O Espírito Santo é prometido e ele vem quebrando barreiras. A primeira barreira que vai quebrar é a barreira racial. Racial. Porque Deus promete derramar seu espírito sobre toda a carne. Todos os povos. Todas as etnias. Segunda barreira que Deus vai quebrar é a barreira do gênero. Sobre filhos e filhas, homens e mulheres, vão ser cheios do Espírito Santo. A terceira barreira que vai quebrar é a barreira etária. É jovens e velhos. Não tem idade sagrada. O jovem pode ser tão cheio do Espírito Santo como o mais experiente membro da igreja. E, finalmente, a barreira ou o preconceito social, até sobre os servos e as servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Que coisa extraordinária. Essa é a promessa de Deus.
Eu concluo dizendo que 7 séculos depois, aproximadamente, Jesus disse para os seus discípulos, antes de subir ao céu: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aguardando a promessa do Pai. E então sereis batizados com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aqueles discípulos foram para o monte Sião, foram para o cenáculo, e perseveraram unânimes em oração. 10 dias depois, 9 horas da manhã, estavam assentados, quando os céus se fenderam, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, em línguas como de fogo. Um vento impetuoso entrou na casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. As multidões se ajuntaram para ver aquele fenômeno, porque a cidade estava em festa e com a população quintuplicada. E eles chegaram e olharam e perguntaram com ceticismo: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram: são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram: estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou: não, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que prometeu o profeta Joel. O Espírito Santo foi derramado. E esta promessa não é apenas para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para esse povo reunido aqui nesta noite, 22 de julho de 2024. É para você, é para mim, é para nós, é para o povo de Deus da nação brasileira, é para o povo de Deus do mundo todo. Essa promessa é atual, essa promessa é para hoje, é para agora, é para nós. Louvado seja o Senhor. Deus está procurando um povo. Se volte para Ele. Porque se tivermos pressa para nos voltarmos para Deus, Ele terá pressa em voltar-se para nós. A mensagem principal não é sobre fazer rituais religiosos, mas sim sobre ter uma mudança profunda e verdadeira no coração. O jejum, nesse contexto, é um sinal de que temos urgência em buscar a Deus. Por que voltar? Porque Deus é misericordioso e paciente, e seu castigo é, na verdade, um ato de amor para nos corrigir. O pastor afirma que a recompensa dessa volta sincera é a restauração completa e o poder do Espírito Santo, que traz avivamento real e transforma a vida de toda a comunidade. Este vídeo é um convite urgente para a igreja se arrepender e buscar a presença de Deus. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem